Podem sentar. As crianças podem. E continua, e vai espalhando, né? A gente vê ciência hoje em dia diz que está expandindo o universo, ou não consegue achar o final. Talvez Deus disse, vai criando ali, infinito, né? A gente não sabe. Mas recentemente saiu como chama? Telescope. O quê? É, aquele. Vocês ouviram, né? Fala mais alto. É. E foi muito mais, dá para enxergar muito mais longo e provou que existe mais por aí. Então, Deus criou isso, ele também criou um sistema de redenção. De redenção. Então, ele sabia que os seres humanos iam errar, iam pecar, iam rebelar contra ele, e ele criou um sistema chamado redenção para nos reconciliar a ele. E a gente vai ver os pontos disso hoje à noite. Então vamos para Efésios, capítulo 11, e a gente vai ver uma parte em capítulo 1, versículos 7 até 10, e eu vou pular um pouco hoje à noite até capítulo 2, porque vai falar também sobre redenção, e versículos 1 até 5. Então, vamos ler. E antes de ler, eu quero que a gente vê hoje à noite que nosso estado é pior do que imaginamos e a redenção é melhor do que imaginamos. Então, as notícias hoje à noite, você é pior do que você acha. Mas, graças a Deus, temos redenção através de Jesus Cristo. E a gente quer glorificar o nome dele por conta dessa redenção. Então, vamos lá. Versículo 7 de capítulo 1. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E pulando para capítulo 2,
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Senhor Deus, obrigado por tua graça que nos salva. Obrigado por redenção, aqui a gente tem através de Cristo. Obrigado pelo exemplo de Cristo que entregou sua vida. Obrigado por ser um Deus soberano que não nos deixou na mão, não nos jogou para nós mesmos, mas criou algo em que a gente possa ser reconciliado contigo. Nos perdoe, Senhor, por nossos pecados, que são muitos, Senhor, nossa rebelião que é forte contra ti. Mas nos traz de volta por tua graça, Senhor, para que nós possamos viver para a tua glória, Senhor, e apontou outros para a tua glória. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, primeiramente a gente vê sobre redenção por Cristo, que nós estamos mortos em nossos pecados. Então, isso começando em versículos 7 e 8 de novo, fala que a nossa redenção vem por meio do seu sangue, o sangue de Jesus, e o perdão dos pecados. Então, temos que ter nossos pecados perdoados, porque pecados têm que ter consequências. Isso é bom saber entender isso. É bom ensinar para suas crianças também. Pecado tem suas consequências. Se a gente deixa escapar, pensa que pode viver sem consequências. Pecado tem. E pulando para capítulo 2, fala que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eu acho que Cindy falou sobre isso hoje de manhã, né, que o morto pode fazer o quê? Nada. Né? É morto. É morto. E a gente estava no mundo, estava no pecado. E talvez você esteja aqui hoje e ainda está nos seus pecados. Você não conhece Cristo ainda, não conhece redenção através de Jesus Cristo. Então, hoje é o dia da salvação. Eu espero que possa entender alguma coisa, mas também depois, se quiser, podemos esclarecer mais para vocês, porque é super importante entender sobre a redenção. Mas o primeiro passo até você vê aquela aula de alcoólatras anônimo, né? Eu nunca participei. Nicolas, já participou? Não, nunca? Tá. Então, o primeiro passo é o quê? Reconhecer. Eu sou Davi, eu tenho problema de álcool, essas coisas. Tem que admitir. E nós temos que entender nossa morte. E nós não somos capazes de agradar a Deus por nós mesmos. Se a gente não entender isso, eu acho difícil entender sobre redenção. Porque é normal pensar que podemos ganhar se eu faço essas coisas, se eu frequento a igreja, se eu sempre falo com o pastor Davi, aí assim eu vou para o céu. Eu vou agradar a Deus assim. Mas a gente não chega à redenção por conta de alguma coisa
que a gente faz. É só através de Cristo. Ah, a gente, ao versículo 3, depois eu chego a isso. Eu vou ler um trecho, ah, não lembro, eu acho que já li aqui, mas é chamado Exposto pela Cruz. Então, isso mostra como nós somos mortos por conta do nosso pecado. Em Romanos 5:8, enquanto pensava ao Evangelho, Paulo falou da sua luta contra o pecado. No capítulo 8, versículo 24, Paulo diz: miserável homem que eu sou. Do mesmo modo, em 1 Timóteo, onde Paulo vai falar que dos pecadores ele é o pior. Assim como Paulo, quanto mais me aprofundo no Evangelho, mais o compreendo e acabo confessando a profundeza dos meus pecados. Uma morte horrível como a que Cristo suportou por mim, um pecador incapaz de agradar um Deus santo. Ao pensar sobre a forma como Cristo morreu, junto com o amor e o altruísmo por trás, me sinto nu, completamente exposto como o pecador que sou. Mas tal conhecimento não me deixa na lama. Pelo contrário, tal conhecimento me levanta para agradecer pela graça de Deus na minha vida e assim engrandecê-lo. Quanto mais sou grato pela magnitude do perdão de Deus, mais eu o amo e busco mostrar tal amor através do louvor em meu coração. Então, o entendimento do grande pecado é muito importante e nos coloca no lugar. Né? Quantos de nós nos colocamos no lugar mais alto? Eu não sou, né, pastor, mas pelo menos eu não sou como um júnior, né? Que está ali meio escondido. Né? A gente faz comparações. Não faz? Faz. Mas a verdade é que estamos no mesmo barco, mortos, iniciando morto e resgatado por Cristo. Atraído, né, por Deus, atraído bem fortemente por Deus. E não é porque merecemos. Então, a morte de Cristo foi um processo de justiça injusto, de açoites, o peso da cruz, a crucificação. Ele sofreu e morreu. Por quê? Por conta do meu pecado. Acho que a gente costuma pensar nos pecados do mundo, né? O mundo é terrível, né? Ele morreu. Raramente a gente pensa, foi por mim mesmo. Meus pecados mereciam isso. Então, a ideia do texto é provar, isso é de um livro do Evangelho diário. Não está em português ainda, mas pouco a pouco estamos traduzindo esses trechos pequenos. Mas é prova da gravidade do nosso pecado. A morte na cruz é prova do meu pecado. Então, importante lembrar isso. Agora, versículo 8 diz: a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então, falando da morte de Cristo, está falando, este versículo está dizendo, oi, tinha entendimento, era a sabedoria de Deus. Quer dizer, o sistema de redenção que Deus criou foi da sabedoria dele, o entendimento dele. Mas por quê? É tão cruel, né? Uma morte assim. Por que ia escolher isso? Eu acho que tem uma frase, era para pesquisar mais essa frase, porque de onde veio e para acertar na frase, mas diz, se eu posso ganhar minha salvação, se eu posso ganhar essa reconciliação de Deus por meu mérito, Deus não pode pedir nada de mim. Agora, se é só pela graça,
E nós somos salvos, não há nada que Deus não pode pedir de mim. Verdade? Concordam? Outra vez. Ok. Então, vou tentar acertar mais. Então, se eu posso ganhar por meu mérito a redenção, a salvação, se eu posso ganhar, aí Deus não pode pedir de mim. Agora, se for Deus que salvou, se não é por mérito, então não há nada que Deus não pode pedir. Agora concordam? Ou só não gostam? Porque eu não estou vendo muito ânimo aqui hoje à noite. Mas realmente é difícil. Eu acho que por isso que a gente tem nossa vida, tem nossos direitos, tem nossos gostos. Né? E para dizer, não, eu me rendo aos teus pés. Jesus, entrega de mim. Na faculdade tinha um missionário que veio e ele morava na selva, ele ministrava na selva e ele disse, não, quando eu fui para Deus, eu escrevi tudo que eu tinha feito, todas as minhas habilidades, os meus talentos. Eu falei, Deus, eu posso te dar essas coisas. Aí depois ele disse, não. Aí ele pegou uma folha branca e assinou embaixo. Diz, Deus pode preencher minha vida, eu assino embaixo. É outro pensamento, né? Então, eu estendi um pouco. Redenção por Cristo, nós estamos mortos em nosso pecado, mas Deus agiu em minha vida com misericórdia e amor. Amém. Versículos 4 e 5 de capítulo 2, diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Quando a gente, Romanos 5:8 também tem a mesma ideia. Deus demonstrou seu amor por mim. Quando ainda era pecador, Cristo morreu por mim. Então, a gente ainda no pecado, mas Deus mostrou seu amor. Estendeu misericórdia a nós, pecadores que não merecem. O que é misericórdia, né? Misericórdia é não receber o que merecemos. Então, a gente merece a morte, merece as consequências do nosso pecado, mas Deus agiu em misericórdia. Que amor pode dar várias definições, né? João diz, 1 João diz, Deus é amor. Então, o que é amor? Deus. Deus. É uma entrega de si. Então, Jesus, João 3,16, né? É definição também. E mostra o amor de Deus, ele entregou a si mesmo. Então, amor é isso, é entregar. Acho que hoje em dia, amor, a gente pensa mais na troca. Eu amo porque vai me dar alguma coisa. Não sei, eu não posso julgar tanto. Mas, raramente a gente vê um amor incondicional. Né? Muitas vezes é condicional. Até eu vou te amar até a morte. Essas coisas também. Mas é amor incondicional. Podemos seguir o exemplo de Deus. E versículo 9 também de capítulo 1. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E versículo também, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Me lembra de Colossenses 1 também, a supremacia de Cristo. Tudo aponta para Cristo.
Jailson e eu estamos estudando juntos sobre pregação. E a gente vê que tudo aponta para Cristo. Então, quando ele está pregando de Jesus acalmando a tempestade, ou no jardim, Jesus no jardim não, mas a história no jardim, e foi Davi também, foi aqui, pregou Davi, a gente aponta para Cristo. Ok, o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Todas as coisas apontam para Cristo. Então, isso foi a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus. Vamos criar um sistema que aponta para Cristo, que dá glória para Cristo. Então, isso é um alvo da nossa vida. Né? Se Deus quer que a gente viva para a glória dele, ele tem esse sistema que acaba em isso. Eu vou viver para Deus, eu vou entregar minha vida para Deus. E eu vou seguir o exemplo. Porque se Deus faz por nós, a gente pode fazer para outras pessoas. Até para a semana, domingo, semana que vem vai ser domingo de manhã, a pregação. Eu vou avisar com mais detalhes, mas culto da ceia a gente vai fazer pela manhã. E eu vou falar sobre uma oração do Evangelho, que de um livro. Mas uma parte da oração é como Deus fez por nós, nós podemos fazer para outras pessoas. E com o Evangelho a gente pode aprender isso. Puxa, Cristo me perdoou mesmo que eu rebelei contra Ele? Então, eu também posso perdoar Maendra. O que ela fez não foi legal. Mas, porque Jesus me perdoou, quem sou eu para não perdoar? E ela é pecadora. Né? Marvin também é pecador. Nicholas também, né? É pecador. Então, vão errar. A gente fica com tanta surpresa quando pessoas pecam contra nós. Não fica? Fica. Eu não acredito que Lucas fez por mim. Terrível. Ele me deu a barba dele. Nem estava merecendo. Aí tirou dele e me deu. Percebeu isso? Sabia de onde veio e quando o Lucas entrou hoje, foi dele. Né? Mas ele é pecador. Ele vai fazer coisas assim. Então, mas quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para dizer, mas eu nunca faria isso. É? Nunca? Seriously? Vai fazer? Todo mundo erra. Nós somos pecadores. Se eu costuma. Agora, terceiro ponto, somos salvos pela graça. Salvos pela graça. Versículo 5 de capítulo 2. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Né? E conhecem também versículos 8 e 9, que também fala, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu percebo que eu falei para você e dom de Deus, e apontei para mim. Foi erro. não quis fazer isso. Dom de Deus, né? Graças a Ele. Graça, o que é graça? Então, misericórdia é não receber o que merecemos. Graça é receber o que não merecemos. Né? Então, não merecemos a graça de Deus em nossa vida, a redenção, mas Deus nos mostrou essa graça. Graças a Ele. E você consegue fazer o que para merecer redenção? Consegue fazer alguma coisa? Alguma coisa, mas só. Não, a gente não consegue fazer nada. É pela graça que nós somos salvos.
se pudesse ganhar sua salvação, se pudesse merecer sua salvação, por que Cristo tinha que morrer? Não tem sentido. Se dá para a gente. Não é um complemento, né? Tipo, eu faço isso e já essas coisas junto com a morte de Cristo, aí você ganha a entrada. Não, não. Tem que ser completamente pela graça. Por Cristo não teria que morrido. Então, redenção é incrível, porque Deus olha para nós que fez nada e nos resgate. Ele nos atrai para Ele. Ele nos puxa da lama, né, dos nossos pecados. Então, agora, quais as implicações disso? É aquela frase, se Deus fez isso para mim, não tem nada que Ele não pode pedir de mim. Podemos viver para Ele, para a glória deles. Então, voltando para essa frase, o nosso estado é pior. A gente não consegue dizer que nós merecemos mais que o outro. Então, uma implicação disso é alguém entrou, a gente não pode julgar e dizer, como é que essa pessoa pode entrar à igreja? Não acredito. Sabem como é a igreja? Quem pode entrar na igreja? Não, a gente não pode dizer isso. Estamos todos no mesmo barco. Então, a autojustiça cai. E temos aqui, amém? Existe aqui na igreja. Eu estou aqui. E alguns de vocês também. Eu acredito, eu acho que falei isso semana atrasada. Eu acho que a igreja é 80, 90% das pessoas são autojustos. Né? E erguendo. Eu estou aqui. Deus está grato porque eu estou aqui. Oi, quem entrou? Não acredito. Esse tipo de. A gente não fala verbalmente, né? Mas está por aqui. E está errado isso. Vamos tirar muitas mais conclusões dessas ideias do Evangelho, as implicações do Evangelho. Mas, por enquanto, a gente pode glorificar a Deus, louvar a Deus, porque não merecemos, mas Deus nos concedeu graça. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, por teu amor por nós, por tua graça, misericórdia em nossas vidas. Eu te peço que a gente possa viver as implicações disso. Hoje parece uma mensagem simples do Evangelho, que a gente possa ter essas mensagens cada vez mais, porque reconhecemos a importância, não só por pessoas que não creem, mas para nós também. A gente precisa aprender a pregar o Evangelho para nós mesmos, diariamente, lembrar o nosso estado como mortos e como a graça do Senhor nos salvou e nos redimiu. Obrigado por isso, que a gente possa viver desse amor, que a gente possa passar este amor para pessoas ao nosso redor, que essa verdade possa nos unir aqui na igreja, que a gente sabe que ninguém é maior do que os outros. Abençoe essa igreja, Senhor, que a gente possa servir um ao outro cada vez mais. Oramos em nome de Cristo. Amém. Avisos. Vou dar os avisos logo. Obrigado. Passou. Então, gente,
a gente tem biblioteca. Eu estou feliz demais que está surgindo esses clubes de leitura. Estou ouvindo de outras pessoas lendo. É ótimo. Fico tão feliz. Até alguém entrou hoje, falou que está lendo. Fiquei feliz. Eu espero que dá para aprender nos cultos domingo à noite, talvez nos grupos do discipulado, mas leitura também é ótimo. Temos Paloma e Roberta, que estão na biblioteca e ajudam. Tem Sara, que tem uma lista de livros ótimos. Também eu posso te ajudar com sugestão de livro que pode te ajudar no momento da vida que está. Semana que vem, a gente vai começar algo diferente no calendário da igreja. Então, mensalmente, a gente vai ter ceia pela manhã, culto da ceia pela manhã. Vai ser às 11 horas, com junta panela depois. Então, vamos organizar, né, no grupo durante a semana. Mas vai ser um pouco diferente, mas eu posso estar presente pela manhã e à noite eu vou em Tupanatinga. Agora, à noite também vamos fazer louvorzão com testemunhos. Então, não vai ter uma pregação, mas vai ter o testemunho de pessoas da igreja. Então, até eu estou um pouco triste. Talvez vão ter que me contar antes, porque eu gosto muito das histórias, né? Especialmente a transformação da vida através de Cristo. É sempre bom ouvir isso. Então, isso é a ideia para a semana. Deu para entender? Expliquei direitinho. Tá. E também, mensalmente, vamos fazer o culto de oração, que já fizemos este mês vai ser nas quarta-feiras. Então, este mês vai ser dia 13. Faltou alguma coisa? Sal e Luz tem Enem para eles apanharem. Sim. Para os adolescentes, The Chosen vai ser R$5 para pizza e sábado à noite. Também sobrou do café hoje de manhã. Que triste. Vamos precisar de ajuda em consumir depois. Então, vai ter uns bolos aqui que podem pegar. Não, o quê? Não. E não precisa pagar. Eu só não vi. Então, é isso. Obrigado. Amém. Você pode ficar de pé para encerrarmos esse momento de adoração ao Senhor?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém. Tem cantina? Tem comida free hoje também. Salve o seu irmão. Tenha um tempo de comunhão com ele nesse momento. Nos vemos no próximo encontro.